Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui hoje mais uma vez para gravar o episódio do podcast Cotidiano Legal. Recebo novamente aqui o meu amigo Vinícius Venturim. Hoje eu estou recebendo a Samara Mota, o Augusto Borges, são advogados também. E estamos aqui para falar sobre direito cotidiano, como que o direito impacta nas nossas vidas. Na data de hoje, o Brasil vem fervilhando aí com eleições, né? Quando a gente está gravando aqui, a gente está no meio do segundo turno. A gente vê decisões judiciais, mais uma vez, sem pé nem cabeça, aparentemente, para um lado e para o outro. Uma chuva de fake news, independente do candidato. Eu acho que a gente está tendo as eleições mais acirradas, polarizadas da história da nação, né? Você já falou, assim, você tem um viés de direita. Eu acredito que a Samara tem um viés ali mais puxado para o centro, assim como eu. Eu acho que radicalismo a gente não leva a gente para lugar nenhum. O que vocês acham que vai acontecer do cenário? Como o judiciário está interferindo, que você vê, assim, Venturino, você que não é advogado, depois eu vou passar a palavra para a Samara e para o Augusto. Como vocês veem o judiciário interferindo nas eleições hoje, assim? Primeiro, boa tarde para vocês, para todos, Samara, Augusto. Obrigado por me receber mais uma vez aqui, Mário. Você vai se tornar da casa. Sempre muito carinhosa a sua recepção, sempre muito profissional todo o trabalho que você faz. Eu trouxe um presente aqui, eu quero te entregar daqui a pouco. Tá bom. Mas vamos lá. Que é a sua pergunta importante. Como cidadão, leigo do direito, no sentido de não ser um operador como vocês, mas apenas um interessado no rumo que a nação vai tomar, eu recebo com bastante insegurança, medo e incertezas. Vide o último caso de censura que tivemos agora da Brasil Paralelo, pela fala da Carmen Lúcia, dizendo que, olha, a censura não pode ser colocada de jeito nenhum, permitida de jeito nenhum, mas, neste caso, vamos aqui proibir o episódio... Admitir com ressalvas. Admitir com ressalvas. Neste caso, vamos fazer uma censura aqui de leve, mas, olha, se ficar configurado que foi censura, temos que... interromper na hora, Interromper na hora. Ou seja, já é uma censura prévia e é um cala-boca, que ela mesma falou. O cala-boca já morreu, né? Mas é um cala-boca na nação. Decidir, um homem só decidir o que nós... O que é verdade, o que não é verdade. O que é verdade, o que não é verdade, com base em palavras colocadas, e já tiveram posts removidos porque haviam as seguintes palavras: Lula, a palavra corrupto, a palavra TSE. Então o robô vai lá, faz uma pesquisa, analisa e o TSE manda retirar sem ser provocado. Isso é extremamente grave. Até mesmo a mentira, ela precisa ter espaço para depois você poder rebatê-la da forma de falar, isso é uma mentira. Mas se você nem tem a chance de dizer se é ou não, isso já configura uma censura gravíssima. É como eu recebo, entendi. Muito medo. É assim, Samara, você entende que há censura também? Você entende que estão tergiversando na Constituição o direito da livre expressão nesse momento? Ou você entende que é necessário o que foi feito, que não seria censura, é uma forma de combater fake news ou algo parecido? O que você acha? Então, obrigada aqui, Mário, mais uma vez pela oportunidade. E é um prazer conhecer você também. E também Gustavo, Augusto, que já é meu amigo. Gustavo, você não me tirei. Mas então, bom, eu sou mais de centro mesmo, como você disse. A gente já conversou sobre isso. E eu entendo que, no momento, a gente está vivendo uma fragilidade na democracia. Porque nós temos as premissas de freios e contrapesos, elas estão cada vez mais pendendo ora para um lado, ora para o outro. Então, algumas ações que o legislativo não toma, aí você tem o poder judiciário à frente, tomando a frente. E isso também é temerário. Bastante. Agora, nesse momento agora, desses embates que nós temos de fake news, por exemplo, e quando eu vejo o poder judiciário como protagonista de que, olha, temos que barrar isso e barrar aquilo outro, é porque a outra via não está fazendo, sabe? E esse lance de toda hora a população está sendo enganada, de existirem esses hackers aí, que a gente sabe que são pessoas pagas para espalhar maldades. Sim. E aí fica muito na questão da vida privada. Entra na vida privada do ser humano. E outra coisa, uma vez que você
espalha a fake news, já era. Ela vai igual pólvora, né? Já era. E ela é prejudicial, realmente. Para você desmontar o discurso, é difícil, você já lançou ali. Muitas vezes é decisivo, porque se você lançou horas antes da votação, um dia antes, até você desfazer, as pessoas já escutaram, já acreditaram, a massa já acreditou. Aqui no Distrito Federal teve um vídeo que circulou um dia antes da eleição contra o governador aqui, o Ibanez Rocha, em que um rapaz disse que teve um caso amoroso com ele. Então foi um dia antes que começou a circular no WhatsApp. É exatamente isso aí. Não deu nem tempo, assim, para ele ter como justificar, dizer que era uma fake news, porque muita gente recebe. Gente, a gente tem que parar para pensar que hoje, felicidade nossa, a gente pode dizer que a gente faz parte de uma elite no Brasil, porque a gente tem nível superior, a gente teve acesso a uma educação de ponta, nós conseguimos ler e entender o que lemos, porque temos 70% das pessoas com nível superior que são analfabetos funcionais. E aí... Então a gente consegue ter um senso crítico mais apurado. Mas as pessoas, a grande massa, infelizmente, ainda é manobrada. Então, você falou uma coisa importante, freios e contrapesos, para quem não entende um pouquinho do direito, é porque nós vivemos numa sociedade, na República, onde nós temos 3 poderes e eles são feitos para se autorregularem. A gente não viu muito isso acontecer por uma falha do legislativo. Né? Eu acho que quem faz o pêndulo mesmo da balança é o legislativo entre o executivo e o judiciário. E assim, agora perguntando aqui para o Augusto, você como advogado, você não acha preocupante ou temerário o judiciário hoje ser o centro das atenções? Porque eu entendo que o judiciário ele tinha que ser aquele que não aparece, que não tem protagonismo. Né? Ele não pode ter protagonismo. A justiça Exatamente. É cega, né? O que você acha disso aí, Augusto? O grande ponto que eu sempre penso do judiciário é que ele só age quando é motivado. E nesse caso, realmente ele foi motivado e ele tem que se posicionar. Certo. A fake news eu vejo como assim, é um assunto relativamente novo, né? Para ter um peso nas eleições. Então assim, a gente viu muito nos Estados Unidos e tal, teve um peso grande. E aqui no Brasil a gente está vivendo isso. E realmente, assim, o judiciário, eu acho que ele está numa situação, na minha concepção, complicada. Porque ele tem que, ao mesmo tempo, definir, só que, ao mesmo tempo, ele tem que ser muito imparcial. Então, você pega ali uma decisão, até eu tenho alguns amigos que trabalham no TSE e eles falam, Augusto, o prazo é muito curto para manifestação. Prazo em horas, né? Então, assim, cara, a gente tem que definir isso de uma forma muito célere e tem que ser uma decisão pertinente. E quando você pega esse fluxo de fake news que tem ocorrido nas eleições, eu realmente acho que o judiciário, na minha concepção, tem tido uma atuação pertinente. Não sei se é correta ou é incorreta, porque realmente eu acho que o prazo é muito curto para você conseguir analisar se uma informação ela é verídica ou falsa. Mas que tem que ser combatida, fake news? Tem. Com certeza. Isso não tem para onde correr. Que nem você citou, é crucial e imprescindível que a grande massa, que é realmente quem elege, no final das contas, tenha uma capacidade de ter acesso a uma informação um pouco mais limpa. Sim. A gente acaba tendo uma pesquisa um pouco melhor, um aprofundamento, dando uma oportunidade de um esclarecimento. A massa não. Então, assim, o judiciário, eu realmente acho que para a circunstância como tem sido, desse fluxo de notícias, eu realmente acho que parte disso, a grande culpa dos próprios partidos políticos que fazem questão de utilizar dessa ferramenta, sendo que existem outras várias formas de debate, de repente um debate na televisão, enfim, uma carreata que o cara faz para esclarecer alguns pontos da população, mas é uma forma que todos os partidos têm utilizado. Né? Então, assim, você tocou num ponto crucial, porque é o seguinte, as pessoas realmente não entendem por que o judiciário tem se metido tanto assim, é o que você falou. O judiciário ele está inerte, ele só pode se movimentar se provocado. Sim. Mas assim, a decisão a liminar, né, de retirada ou não das fake news, até de ofício, isso que me preocupa. Aí eu concordo. Porque aí é censura. Como é que eu vou dizer de ofício, eu vi o post, eu vou lá e tiro, eu, o judiciário, tiro. Fica estranho, né? O inquérito do fim do mundo no Supremo, que faz o Supremo agir de ofício, inclusive, às vezes, a revelia do Ministério Público nas denúncias e tudo que veio acontecendo. Eu acho que eles utilizaram uma metodologia que veio desse inquérito, que eu tenho severas críticas a ele, eu acompanho na íntegra o que o ministro Marco Aurélio pensa desse inquérito,
E aí eles estão se usando disso realmente para combater num período perigoso de eleição. É lamentável que esteja tão polarizado, na minha opinião, porque a gente não vê discutir plano de governo. A gente vê um acusar o outro. Apesar de eu ter meu lado, eu tenho críticas ao meu lado também. Sim, óbvio, sim. Ninguém é perfeito. Não vamos aqui ser demagogo e dizer, o meu político ele é perfeito. Não. Então, assim, eu tenho críticas severas. Eu gostaria que se apresentassem realmente propostas. Ixi, acho que falhou o áudio aqui. Voltou o áudio. Propostas de solução para as mazelas do país, como melhorar a educação, né? A Samara, ela tem batido num ponto importante agora. Eu vou puxar uma outra pauta aqui, que eu acho super relevante, que aconteceu recentemente, Venturini, que aquele projeto do piso salarial dos enfermeiros, o Congresso analisou, o presidente sancionou a lei, e um dia antes da folha de pagamento rodar, não foi, Samara? Um dia antes, num domingo, né? Foi a liminar. Saiu num domingo a liminar do Supremo dizendo que ia suspender o piso porque não tinha a fonte de custeio indicada. Como é que está isso aí, Samara? Como é que está esse projeto? Porque por enquanto continua vetado, né? Continua suspenso. Porque ele foi suspenso por 60 dias. Então, até o dia 4 agora, como caiu no dia 4, era um domingo e foi uma surpresa geral. Como eu já estava nas redes sociais falando e a galera perguntando, então assim... Acabou que você se engajou nisso aí. Acabou sendo uma pauta que quando você fala com as pessoas, você fala lá na sua rede social e você acha que as pessoas ali... Claro, tem assuntos que elas vão ignorar, mas assim, esse tema, por ser um tema que está vigente, nós temos aí em torno de quase 3 milhões de famílias. Então, quando a gente está falando de enfermagem... São 3 milhões de famílias afetadas? Afetadas. Nossa, muita gente. A gente está falando de quase 3 milhões de famílias. Eu sou filha de técnica de enfermagem. E aí, assim, eu tenho também enfermeiros na família. E quando surgiu essa pauta, eu tenho muitos clientes da enfermagem. E aí eu comecei a falar sobre o tema. Então, ele está agora suspenso, porque o ministro Roberto Barroso, ele suspendeu, de fato, um dia antes ali, era um domingo. E aí pegou todo mundo de surpresa e ele disse assim, olha, eu quero que todo mundo explique, todos os órgãos competentes aqui, os ministérios, me expliquem aqui o que vai custear, quem vai custear esse piso. De fato, né, quando você tem um processo legislativo e ao final ele diz assim, olha, estabeleça o piso, nós temos que ter ali a indicação da fonte. Toda despesa pública, ela tem que indicar a fonte, né? Tem que indicar a fonte. É obrigatório, né? Agora é algo que está acontecendo muito no Poder Judiciário. Não é a primeira vez, tá? Que eles falam assim, essa lei aqui, vamos ver qual é a fonte dela. Então, assim, aí que eu acho também... Você acha que é uma falha do Legislativo? Vamos dizer assim, o processo ali é legítimo, tá? Agora... A falha foi no timing ali, porque você tem que dizer sim qual é a fonte, mas nós temos ainda, a lei já está estabelecida, já existe o piso, mas nós temos até o final do ano para que todos os valores sejam aprovados, a lei orçamentária. Né, os PLs, os projetos de lei que devem indicar as fontes, porque a fonte de custeio não é uma só. Você tem vários projetos que podem custear isso. Agora, não existe ainda nenhum projeto desse piso estabelecido de forma fixa. Eles estão pegando alguns projetos que já vão, vamos dizer assim, custear até verba do Covid, que estava paralisada. Eles estão pegando esse projeto para dizer assim, olha, vamos remanejar esse valor e vamos lançar para a enfermagem. Vamos pegar tributos da mineração, né, que foram descontados da mineração, vamos levar para a enfermagem. Então, assim, eles estão pegando projetos e outros projetos que existem lá. Tem projeto de 10 bilhões e tal. Agora, isso tudo ainda é temporário. Não é nada fixo para manter um piso salarial ad eterno. Aí, esse é um problema. Agora, suspender a lei, eu não concordo. Sabe? Suspender a vigência. Porque ficou parecendo assim, o piso da enfermagem não vale, mas o piso dos professores vale, que tá assim, se você for pegar grosso modo e comparar um com o outro, é a mesma coisa, é piso de uma categoria profissional. Curiosamente, eu tenho até uma pergunta para fazer para vocês,
Mas, curiosamente, na sequência, houve um aumento do teto do judiciário, né? Foi. Logo, né, o cara barra o aumento veta o piso salarial suspendeu lá e aumenta aumentou o próprio do salário. judiciário. Né? É uma coisa, hipocrisia, vemos por aqui. Temos aos montes, né? Mas a pergunta que eu queria fazer é assim, como que um projeto de lei chega para o presidente sancionar sem indicar a fonte? Isso já não deveria ter sido barrado antes na assessoria jurídica do presidente, alguma coisa nesse sentido? No próprio processo legislativo. Eu concordo que deveria, antes, na mesa dele já deveria discriminar ali. Aí chega ali e começam as negociações. Então, assim, por ser também um tema sensível... Politicamente, né? Onde a política interfere na gestão. Né? Eles de fato cederam às pressões, porque lá na Câmara, todos os dias, o povo da enfermagem estava nas portas mesmo. Teve uma grande mobilização nacional, que a gente recebeu pessoal de todos os estados. Eu também atuo lá na Câmara, né, eu assessoro um parlamentar, e a gente acompanhou todo o projeto. Então, assim, aí, claro, ali, pessoal plenário, executivo, todo mundo articulando e correndo para que aquilo avançasse. Ano eleitoral, né? Tem que avançar esse ano. E aí, eu também considero que poderia já ter sido instituído ali, sabe, agora. Não é uma matéria fácil. Todas as matérias de tributo, você tirar dinheiro para custear, e vamos dizer que vai ser, né, uma verba cobre a cabeça, descobre o pé, né? Desse jeito. Então não é muito simples. E ainda assim que não é simples... E houve uma pressão da iniciativa privada também, né? Porque, querendo ou não, iria aumentar o salário dos profissionais que atuam em estabelecimentos particulares. Na verdade, a ação é da Confederação Nacional da Saúde. E quase dobrou o piso, ou não? Foi um aumento bom, mas não chegou a dobrar. Não, na verdade... É porque quando não tem piso, não você tem piso. aplica o valor não tinha não existia piso nenhum. Não tem piso, né? É um valor de mercado. É um valor de mercado. Eu considero que, assim, aí você tem as disparidades de regiões. Eu sou do norte. Então, lá tem lugares que pagam mal demais. Muito mal. Agora, Pra um lógico, enfermeiro. lá paga mal demais. Agora, aqui no DF não paga mal. Entende? É verdade. Claro que tem lugares que pagam mal. A saúde, assim, aqui o DF, ele é realmente paga acima a ilha do da piso. fantasia. Aqui Um excelente pagador. É um excelente pagador para servidor público, sim. Né? A gente não pode comparar o judiciário. O nosso judiciário ele é bancado pela União aqui, para começar. Então, por exemplo, custas judiciais aqui no DF são as mais baratas do Brasil, porque é subsidiado pela União. Então, aqui, enquanto você paga R$20 para fazer uma apelação, dependendo do estado, vai a 4% do valor da causa, São Paulo. Então, se é uma causa de 1 milhão, vê quanto você paga para recorrer. Entendeu? É diferente aqui o que a gente vive. Eu concordo que o processo legislativo ele tem que ser melhor observado. Né? E volta aqui a minha crítica. A gente podia estar resolvendo essas situações nas eleições. Não discutindo quem é isso ou quem é aquilo. E ninguém fala, né, sobre os temas relevantes. Eles não levam pro jogo. Não. Então, assim, que a gente está falando de serviço essencial. Eu acho também que é muito difícil a máquina pública. A máquina pública é um elefante dentro da sala. Você mexer num elefante dentro da sala dá muito trabalho, é muito delicado. E é muito difícil. Né? E aí fica aquela, onde está a vontade? Será que tem essa vontade de movimentar ou de não movimentar? Por que eu vou me movimentar em favor da enfermagem e não vou me movimentar em favor dos farmacêuticos? E aí começa todo aquele jogo. Né? Aqui em Brasília, farmacêutico tem um sindicato muito forte ainda. E aí o piso vinha da convenção coletiva. Esse ativismo judicial que a gente está vivendo hoje é uma coisa, para mim, sem precedentes. A gente nunca viveu isso de forma tão ostensiva e tão presente como vemos hoje. Mais uma vez, eu preciso ser corrigido por qualquer incoerência que eu venha falar, ou qualquer coisa que eu venha falar, porque eu não sou do direito, apesar de ser um curioso e interessado pela questão. Mas um ministro do Supremo decidir se vai ou não vetar uma redução de imposto, isso é uma competência exclusiva do chefe do executivo. Você não pode, com base no achismo, dizer que você vai reduzir. Mas ele foi provocado pelo partido XPTO, no caso foi o partido PSOL lá tal, ou o PT, ou o Partido Verde,
porque aquilo dali afetaria as finanças do Estado. Tá, mas o cara está reduzindo o imposto para o Brasil inteiro. Seja ele na Zona Franca, ou seja ele no IPI, seja ele nos combustíveis. O cara está reduzindo o imposto. Isso visa beneficiar a população de uma forma geral e também trazer a inflação mais controlada, buscar a inflação mais por cento da meta. Joia. E aí quando você faz isso, vem um partido que se diz defensor da classe operária ou da classe do meio ambiente, etc. e tal, e fala, não, você não pode reduzir imposto porque isso vai afetar a finança do Estado. Mas a União fez as suas compensações. E aí vem o judiciário e começa a criar esse ativismo político de forma assim, cara, não, é verdade, a gente tem que atuar para o bem da nação. O cara já está atuando para o bem da nação. Eu acho, o Venturini, que é triste uma caneta decidir, muitas vezes passar por cima de uma lei que foi analisada por todo um congresso e tal, mas essa redução de impostos e pegando um gancho, concordando com você mexe com ramo imobiliário também, não mexe, Augusto? Direito imobiliário. Aqui em Brasília, até o início do ano, acho que se não me engano foi fevereiro ou março, estava com uma redução do valor da alíquota do ITBI. Isso aqueceu muito o mercado imobiliário aqui, não aqueceu. Demais. Deu uma velocidade boa, né? É porque assim, principalmente Brasília, que você tem o preço dos imóveis muito altos, então assim, esse 1% que muitas vezes parece ser muito pouco para uma operação, ela representa muito numa operação. Quando você está falando do imóvel de 2, 3, 4, 5 milhões, que em Brasília é normal e rotineiro de você encontrar. Então, assim, eu realmente acho que foi uma decisão bem inteligente dessa redução, porque, por um lado, você obrigou que o próprio mercado agilizasse as operações que estavam ali meio encalhadas. Quem estava na dúvida correu, eu tenho por exemplo, tem um Pedro do cartório JK, eu com frequência estou lá, cara, final do ano estava uma loucura, o cara fazendo escritura pra caramba, muita operação acontecendo. Realmente isso repercutiu no mercado. Mas o ponto que você colocou, eu sou bem dessa linha também. Eu acho que realmente o legislativo ele está ali apenas para analisar a competência ou não do critério de aumento de impostos ou redução, mas se aquele procedimento é legal ou não. E não do ponto de legislar, né? Que é o que a gente tem visto hoje. Quando você comentou do peso e contrapesos, eu acho que hoje o legislativo o judiciário tem tido esse problema grande. Ele realmente tem dado algumas pequenas canetadas ali que ele acaba legislando. Então, assim, a competência não é ele, né? Vamos trazer para uma rotina. Vamos pensar numa pequena empresa, vamos pensar o Estado como se fosse isso. Você não pode pegar a pessoa que não vai ter competência para determinar sobre o orçamento. Então, assim, é o começo do fim isso. Exatamente. É o começo do fim. É governar no lugar do executivo. Exato. Exatamente. E isso demonstra, esse ativismo já demonstra que as pessoas falam, uma ditadura da toga. Então, o que é ditadura? Uma palavra talvez muito forte de você determinar, ser um autocrata ali naquelas questões. Mas, cara, no momento em que você abre um inquérito de ofício, que você é a vítima, o togado, é a vítima, é o julgador, é o inquisidor e é o cara que determina a pena, alguma coisa de errado não está certo. Essa é a minha crítica a esse Alguma coisa de errado não está certo. E uma vez que o contrapeso do dito juiz fala assim, que é o dono da ação penal, o Ministério Público fala assim, olha, arquiva, porque a gente não tem interesse em punir isso aqui, porque isso não é crime. O cara fala, não vou arquivar. Como assim, cara, pai? Qual que é a lógica disso tudo? Assim, o direito, então, a Constituição, o direito foi o penal e o processual foram rasgados. Então, são inúmeras questões que a gente vê que fala assim, cara, eu fico com medo. Isso a gente tem um pouquinho, a minha esposa é do direito também, e ela me explica algumas questões, eu falo assim, gente, não pode, como assim? Fala, não pode. E Venturini, pegando um gancho aqui da sua fala, é a questão aí dessa judicialização, na verdade, do Poder Judiciário interferir em certas coisas, legislar em momentos que não deveria. Eu assisto muitos jornais independentes, eu sou muito voltada ao jornalismo independente, sabe? Eu gosto também. E por isso, assim, parabenizo sempre esses programas autônomos como o do Mário aqui. A gente está aqui e isso é muito democrático.
A gente está falando aqui, sabe, o que quer, mas claro, até com ressalvas, porque hoje em dia... Hoje a gente fica com medo de ser cancelado, de receber uma cartinha do TSE. Pode ser que chegue uma carta, olha que nem tá rodando. Olha que louco não isso. É ao vivo, é gravado. Olha que louco isso. No momento em que você começa a medir suas palavras para saber o que você dizer. pode ou não dizer, é porque você já vive com uma sombra. A sombra de uma mão pesada que não deveria estar ali. Minha grande preocupação isso, como operador do direito, e assim, eu sou um cara engajado em rede social, eu até dou a tapa mesmo, e eu sofro com isso. Como tudo na vida tem um bônus e um ônus, eu sou dono do escritório, sou autônomo, muitas vezes a gente expor a nossa opinião política publicamente, acaba que influencia no seu bolso, essa é a realidade. Mas como operador do direito, isso fala mais alto em mim. Então assim, o operador do direito, ele tem que, na hora de emitir uma opinião política, lembrar que política e direito não podem se misturar. Jamais. Então, o caso do deputado, que foi condenado pelo STF, o Daniel, falou besteira? Pô, demais. Não precisava ter falado com aquele linguajar. Ele errou na forma, com certeza. Ele errou na forma. Ele tinha razão no que falava, mas na forma ele perdeu a razão. Aí o cara foi condenado a quase 9 anos. Por opinião. Aí a gente pensa, uma pessoa, um deputado que tem imunidade parlamentar e tal, foi condenado. Imagina eu, que só tem um OAB que não está porcamente defendendo os advogados, meu amigo. Então, assim, né? Porque a OAB ela também é um órgão político. Aqui em Brasília, ela até... Agora, no Brasil, a OAB Nacional... Você falou, ele errou na forma. E se ele tivesse errado também no conteúdo? Não interessa. Assim, não juridicamente importa. Eu entendo que não importa. Porque na Constituição é claro, os deputados parlamentares, né, deputados e senadores são invioláveis por quaisquer. Não é quaisquer exceto. Quaisquer está bem explícito na Constituição. Eu lembro muitas vezes quando eu estudei um pouquinho de direito para passar em concurso, para estudar para concurso. Concurseiro tudo mastigadinho ali. Eu lembro uma vez que alguns professores falaram assim, que a Constituição, as palavras estão lá, não são à toa, não são palavras colocadas ali de forma a esmo ali. Ah, não, essa palavra fica bem no texto. Não. A palavra quaisquer, ou a palavra censura sob qualquer forma, teve uma razão. Teve uma razão muito séria para estar ali. Porque a Constituição sendo a carta magna, a carta máxima, né, como as pessoas gostam de descrever, a carta maior, o documento... Ela que manda na bagaça toda. Tem que manda sentido, na porra toda. Né? Tudo que tá lá tem que fazer, tem que fazer sentido. E tá ali por alguma razão. Censura de qualquer natureza ideológica, de qualquer forma. Então, aí vem o judiciário e fala, não, olha aqui, nós não admitimos censura. Mas, nesse caso, nós vamos admitir até o dia 31. Agora, olha só, gente, se tiver censura, a gente tem que... Não pode. Gente, isso é temerário demais. É preocupante. É temerário demais. Isso dá medo. E assim, para nós que somos provedores de família, que eu tenho filhos que... Cara, eu falo assim, e aí, um dia de amanhã? Gente... Porque eu penso muito mais nos meus filhos. E hoje a gente tem esse viés político do judiciário até... Mas se a gente parar para pensar como isso impacta em outras coisas, não só na política. Por exemplo, a reforma trabalhista veio... foi revista, analisada e tal. E o Supremo recentemente deu uma decisão que a reforma trabalhista tirou aquela gratuidade de justiça a qualquer custo para o empregado. Então, assim, bastava uma simples declaração, ele tinha gratuidade. Então, a gente via muitas reclamações trabalhistas que... Excedendo ali, né? Excedendo realmente o limite do razoável. Mas o cara não ia pagar nada se perdesse, tá valendo. E aí a reforma falou, não, ele agora tem que comprovar a necessidade da reforma, da gratuidade. Isso fez com que diminuíssem aqueles pedidos esdrúxulos, aqueles pedidos incabíveis, até diminuiu realmente o número de ações aventureiras. Você também, Augusto, é um empreendedor, você tem hoje aqui na capital, junto com a sua esposa, né, um restaurante. Como que você acha que a gente tem segurança jurídica para empreender nesse país hoje? Você se considera assim um cara meio louco, meio fora da curva? Primeiro, empreender em Brasília, terra do serviço público. Segundo, empreender no Brasil, onde as leis realmente têm uma tendência mais protecionistas. Como que você vê o cenário disso, Augusto? Olha, primeiro que eu sempre falo que assim,
todo mundo que empreende é meio maluco mesmo. Então, assim, você que está empreendendo na advocacia, eu que empreendi na advocacia, Samara, você que também tem um negócio, é um risco. Então, assim, em Brasília a gente vive uma realidade muito diferente, né? Que você sai daqui, você conversa com algum outro amigo de outro estado, você vai ver que todos pensam e acham uma loucura a gente só falar de serviço público. Todos. Para eles isso é uma coisa assim, é uma consequência do cara que gosta muito de estudar e quer seguir uma linha mais doutrinária, aí ele vai para o serviço público. Então, assim, eu sempre falo, Brasília, todos os meus amigos que empreendem, todo mundo começa fazendo com medo. E eu acho que o medo, quando você empreende, ele é bom até, né? Porque você, de fato, se atenta a cada detalhezinho ali para ver se o seu negócio vai seguir o caminho correto ou não. Na linha que eu já tive, né, tenho ainda da advocacia, que é a área de prestação de serviço, da mesma linha que é a consultoria imobiliária, ela é uma forma de empreender mais simples, porque o seu custo para você empreender ele é pequeno. Você precisa de uma mesa, uma sala, seu conhecimento técnico e seu tempo. Quando você abre um negócio mesmo na rua, como no exemplo lá que eu estou hoje com minha esposa, que já trabalhava com restaurante, você tem um fluxo grande de funcionários, você tem um custo alto de manutenção, compra de insumos. Então, assim, de fato, o risco de empreender ele é muito maior. Na parte do direito, eu fico bem despreocupado, assim, de verdade. Eu acho que as empresas que trabalham de uma forma correta, né? Elas têm pouco problema. Eu falo assim, minha esposa já teve restaurante com 80 funcionários, ela teve pouquíssimos processos trabalhistas, mas porque ela tinha, primeiro, além de seguir de uma forma correta, ela tinha um carinho com os funcionários. Sim. Então, assim, numa eventualidade de algum erro, de um banco de horas que foi calculado errado e tal, chegava numa rescisão... Tinha abertura para conversar. Exato, não, vamos aqui, vamos ajustar, porque é o correto, é isso. Olha, de repente não tem um caixa agora, mas eu vou fazer um parcelamento e te pago. Então, assim, você quando tem um bom senso com o funcionário... O caminho do diálogo, né? O funcionário, ele percebe isso. Então, assim, por coincidência, ela sempre teve uma empresa que foi grande, agora a gente está com uma empresinha menor no ramo de alimentação, mas ela sempre teve um bom trato. Mas eu falo, Brasília, o ponto que você colocou de ter muito a terra do funcionalismo público, ela também te abre uma outra oportunidade. Exato, isso que eu ia falar. E é uma oportunidade grande, porque pouca gente empreende. Então, assim, os negócios que são bem tocados, eles de fato são bem rentáveis, eles são prósperos. Então, eu realmente acho que aqui a gente vive uma situação engraçada. Você, ao mesmo tempo, quer ter a segurança, e eu passei isso quando fiz faculdade, formei no CEUB, grande parte dos meus amigos foram todos virados funcionários públicos. E todos falavam assim, eu quero sair com um bom salário e tal. E quando você vai empreender, você não tem essa segurança. Mas esse pessoal vai ter que socorrer de algum lugar para se alimentar com qualquer tipo de prestação de serviço, para comprar uma máquina de ar-condicionado, enfim. E ele vai ter que ir no comércio. E como você vai ter poucas pessoas empreendendo, as pessoas que empreenderem e tivessem sucesso, elas vão ter muito sucesso. É claro que você colocou, eu compartilho da sua ideia. Compartilho da sua ideia porque... Em Brasília existe uma estabilidade do serviço público em geral, porque você não tem só o GDF, mas você tem a União aqui também, então você tem uma grande massa de pessoas que trabalham no serviço público e que tem uma estabilidade salarial. Todo mês vai cair aquele dinheirinho ali. Então você consegue até ter uma certa... uma expectativa de ganhos no futuro, né? Porque a depender do nicho que você for trabalhar, você sabe que aquilo dali vai ser uma coisa meio que constante, né? Em outros estados, você tem uma concorrência talvez muito maior e tal. É claro que não dá para você chegar em Brasília, capital do Distrito Federal, e falar assim, como já aventaram uma possibilidade, não sei se é fake news, de criar uma espécie de Disney aqui em Brasília, né? Eu acho que veio até isso numa ideia do governo parece que foi fake news, que a Disney negou, né? Que a Disney negou e tal. Mas assim, cara, realmente é um projeto muito ambicioso e você teria que fazer todo um fluxo de turismo do Brasil para cá, para poder sustentar a condição. Mas se você trabalhar negócios com nichados, vamos dizer assim, e até fazendo o empreendedorismo pelo digital, cara, você tem tudo para dar certo. Porque o que manda no negócio é você ter um fluxo de caixa constante e um custo operacional adequado. Controlado. O custo operacional baixo, ele é mandatório? Muitas vezes não, como no caso de um restaurante, que você tem faturas de energia elétrica altíssima, água, funcionários, insumos diários, uma folha de pagamento. Então você tem um custo operacional que não é baixo, mas você também tem uma receita excelente. Por exemplo,
Um dia eu conversando com um amigo meu empresário, eu falei, pô, me explica um pouco sobre essa questão de ser dono de restaurante. Ele falou, cara, um saco de laranja a gente compra às vezes de 20 quilos a 5, 7 reais. Enquanto um copo de suco de laranja sai a 7 reais. Então fala assim, foi um detalhezinho, vale a pena. E aí você tem a cerveja, aí você tem né, todas as outras coisas que você vai agregando ali, que no final das contas você tira uma boa renda mensal. Dá trabalho? Muito. Muito. Trabalho e coragem para você estar ali no dia a dia, naquele batidão, até a coisa, a engrenagem funcionar de uma forma fluida, né? E você vê, no ramo de restaurante é engraçado que, por exemplo, Brasília, a gente já está indo para uma cidade que já não é tão nova. Então, assim, quando você pega os restaurantes, eu falo porque eu sempre morei aqui na região central e tal, então, assim, você vai na Asa Norte, cara, tem um restaurante que é muito referência, que a gente utilizou como parâmetro quando minha esposa foi abrir o restaurante, que é o Aspargos, ali na Norte. Conheço. Sim, cara, aquele restaurante, dia desse, quando eu abri a página do o site deles, o Instagram deles não é muito movimentado, não, mas o site, eles têm um site simples e conta a história do restaurante, é um restaurante de 98. Então, assim, você vê que é um restaurante hoje que é um dos principais da Asa Norte, mas é um restaurante que está desde 98. Então, a gente tem um restaurante super tradicional aqui em Brasília, o Roma, na W3 Sul. Roma, eu era criança. Aquele lá tem até lenda urbana, né? A Samara veio de fora, ela não deve conhecer o Roma, não, mas é um restaurante aqui que, década de 80, tinha fila, assim, fila na W3 Sul ali. Se você não chegasse no Roma 11h30 para pegar uma mesa, você só ia comer, exatamente. E tá lá de pé até hoje. Comida italiana, tá aí até hoje. Né? E assim, eu não sei se você já falou isso para outras pessoas, a Samara também era empresária não só do direito, ela teve um estabelecimento do ramo da beleza. Coincidentemente é o mesmo ramo da minha esposa, falei com ela e assim, num outro estado, né? Ela é acriana, com muito orgulho. Com muito orgulho. E ela teve lá um dos maiores salões no Acre e sentiu também o peso de empreender, né, num ramo que sofreu aí na pandemia, meu amigo. Porque eu vi, lá em casa foi sofrido. Sim, né? Fechou, primeira coisa que fechou, salão, academia. Restaurante. Não, restaurante eu sobreviveu com delivery, graças a Deus. Eu acho que foi meio que obrigou um pouco. Alguns restaurantes não tinham essa linha de delivery ou uma atenção muito grande. E eu falo assim, porque eu jogo no futebol quinta-feira que é cheio de gente dona de restaurante. Que são amigos, assim. Aí, eu falo aqui sem problema nenhum. Cantucci, restaurante da 403. Andrei, grande amigo meu, cara, Andrei, quando deu a pandemia, ele falou, meu amigo, realmente não sabia o que ia acontecer. Ele teve que partir para uma linha única e exclusiva de iFood. Então ele criou um braço do restaurante, que era uma área que existia, mas não existia uma atenção grande para ela. E hoje grande parte do faturamento dele vem do iFood. Então, assim, obrigou que as empresas efetivamente dessem uma solução e as empresas que não foram criativas nessa hora efetivamente quebraram. Né? Você tem muitos restaurantes tradicionais. Greens quebrou. Você tem... Cara, linha de self-service, então foi embora uma pancada de gente na praça. E só estava lembrando de um ponto, quando você comentou lembrando do Covid, teve uma área que não foi afetada. E, na verdade, foi uma área que estourou. Mercado imobiliário. Bombou. Sim, cara. Casas. Eu comprei minha casa na pandemia. Eu saí de um apartamento para uma casa. Mas não é só isso. Eu falo, conversando com amigos de outros estados, em outros estados realmente teve também uma migração, mas a movimentação não foi tão grande quanto no DF. Por quê? Facilidade de crédito. Aqui tem muito funcionário público. Tem muita gente com então, assim, boa renda. Não, o funcionário público ele tem uma facilidade de acesso à renda no banco, a crédito no banco. Então, assim, ele fazer um upgrade por um imóvel maior, ele recorrer a um financiamento, ele é muito mais fácil. Diferente do autônomo, que para você conseguir lá buscar um crédito imobiliário sendo autônomo, cadê o Prolabore? Decore. Não, quero ver declaração de imposto de renda. E é uma loucura. Então, assim, Brasília é engraçado, que a nossa cidade ela sofre pouco essas oscilações no mercado imobiliário, em virtude da gente ter essa facilidade de crédito. Construção civil bombou também, porque quem não mudou, reformou. Exato. Na pandemia. Apesar do aço ter quase triplicado de preço. Meu pai é um empreendedor nato, ele já teve empresas de vários ramos, e aí ele teve uma construtora um tempo, ele não é engenheiro, e ele falou, na pandemia eu vou fazer o seguinte, vou comprar casa em leilão, reformar e vender. E aí ele começou comprando assim, ferro num preço X,
A última casa que ele terminou, o ferro estava 5x. E foi Exato. na pandemia, 2020 a 2022. O negócio, assim, foi astronômico, pipocou, né? E assim, se vira nos 30. Porque o preço também acompanhou. Eu já recebi gente aqui no outro podcast que a gente falou sobre o mercado de automóveis. Olha carro usado hoje como tá caro, gente. Hoje carro no Brasil, carro popular custa 68 mil reais, o popular. Popular. Cara, mas você sabe que é engraçado? Que essa questão do carro usado, por que o carro usado ficou tão caro? Faltou peça para carro novo. Faltou chip, faltou automação, faltou prata, faltou níquel, faltou ouro no mercado, porque parou o mundo. E aí você não minera os metais que você precisa para poder compor os chips e poder fazer as micropeças, porque um chip é responsável por várias automações do carro, né? Controle, piloto automático, mudança de faixa, ponto cego, tudo tem um chipzinho ali que tá interligado. Não tinha chip. E aí os caras, né? E aí o mercado começou a Eu vi também uma outra história, e aí é que o cara falou o seguinte: para as montadoras foi interessante dizer que está faltando. A famosa teoria da conspiração. Foi interessante dizer que está faltando, porque daí ela conseguiu subir o preço. Ou seja, ela ganha o mesmo tanto ou mais fabricando menos. Acho que seria um excelente tema do podcast a pandemia. Vamos falar no próximo episódio o que a pandemia gerou. A gente pode falar de home office, a gente pode falar da economia, eu fico em casa, a economia a gente vê depois. Tudo isso. Muita coisa interessante. As vacinas. Cara, e na advocacia, né? O que mudou para quem advoga? Porque antes, assim, imagina, eu tô aqui e a gente tem escritório no Acre. E aí eu consigo advogar daqui. Na verdade, eu dava aula daqui. Eu fui aquela professora do projeto piloto remoto. Então, assim, a minha faculdade, onde eu lecionava lá no Acre, que é Estácio lá, eu estava na sala de aula um dia, lecionando, aí eles falaram, pandemia, fecha amanhã todo mundo vai ter aula de casa. Vamos dar. Amanhã, professora, todos os professores vão dar aula pelo Google Meet. Que é isso? Aí eu disse, gente, Google Meet. Aí coloca lá, né, o negócio lá, então vamos lá. E aí entrei na tela dentro do escritório, e aí fui pro computador e comecei aquela coisa com os alunos, mas assim, aí de repente, se eu tinha 50, 60 alunos na sala, o Google Meet naquela época, ele suportava 200 alunos numa sala. Eu tava com 200 alunos na sala. Ou seja, no online botou 200 lá, que era a capacidade online, máxima. Colocaram assim, então... Aí teve o lado bom, que foi o que eu fazia o serviço, teve a continuidade de serviço nas privadas, porque nas públicas eles demoraram muito tempo para conseguir, né, aceitar esse modelo, até porque era muito incerto. E aí o particular é a questão do comércio também, né? Não posso perder a mensalidade. Eu tenho que pagar a estrutura, pagar o professor, então a gente tem que ter aula. Era inadmissível não ter aula de alguma forma. Então, assim... E aí os alunos ali eufóricos, histéricos, e o professor dentro de casa tendo que, claro, assumir aquela plataforma e dizer assim, coisa que a gente nunca havia pensado, feito. Não teve nenhum tipo de treinamento para usar realmente profissionalmente aquela plataforma. Não existiu treinamento lá na minha, poucas faculdades no Brasil usaram alguma plataforma privada, isso depois aperfeiçoaram, mas assim, na época é o que tínhamos gratuitamente. O Google tem isso, está suportando, bora colocar todo mundo lá dentro. Eu tenho um cliente aqui que é parceiro Google for Education, ele é um dos maiores parceiros do Google e é nessa área de educação. E é impressionante a quantidade de ferramentas que o Google tem que a gente nem sonha. E como gratuito. E como facilita a vida do empreendedor, do aluno, do professor. Gente, realmente é uma empresa que tem que tirar o chapéu para Google. E a gente realmente não conhece, a gente está acostumado com o Gmail ou dar um Google ali no buscador. O básico, né? O básico do básico, mas o Google tem muita coisa bacana. E que esse cliente, eu faço parte de um grupo de network e ele veio através desse grupo porque ele também é do grupo. E assim, as palestras dele no grupo, a gente fica assim,
Gente, o Google é isso? O Google realmente é isso? Faz o isso, Google né? faz... Não é só aquela cultura do ambiente de trabalho com escorregador e sorvete e não sei o que não. Vai muito além. Quer ver uma ferramenta do Google lá no escritório, na consultoria imobiliária, a gente utiliza muito? Uma básica, que é o Google Maps. Maps. Sabe por quê? Antigamente, quando ia ter um imóvel que ia a leilão, principalmente quando era casa, a gente sempre mandava um funcionário ir lá na casa, próximo, você não consegue ter um acesso interno, mas você consegue ter uma noção externa, mais ou menos, do que já foi feito de reforma, se tem reforma, se não tem, para ver se está num bom estado. E, por exemplo, essa ida no imóvel acabou. E imagina, a gente tinha um funcionário que tinha aqui Samambaia, Ceilândia, Sobradinho. Ou seja, rodar o DF inteiro. Para, de repente, fazer uma lista de 15 imóveis que iam ser leiloados, para a gente passar um feedback para os clientes para ver o que era interessante participar ou não. Então, assim, era um trabalho logístico difícil. Aí, depois, um dia, mexendo na internet, eu não sou muito ligado à tecnologia, eu não sou muito bom, não. Aí eu abri assim, joguei, aí abri o mapa, aí depois eu dei zoom, coloquei aquele filtro que você consegue ver o imóvel e tem o vídeo da rua. Aí eu falei, Street View, Google Street View. Aí eu falei, perfeito. Não precisa nunca mais ninguém sair daqui. Pode ter chance de não estar tão atualizado, mas assim, a chance é muito baixa. A chance é bem pequena. Então, assim, é uma ferramenta que realmente liberou um funcionário. Mas você pode pagar também para atualizar, né? Pode. Você consegue mapas mais atualizados. Por exemplo, quando o Google Earth, por exemplo, você consegue as imagens de satélites, várias imagens, mês a mês, se você pagar lá o Google profissional e tal. Porque então, ele assim, fotografa a tua placa, né, do teu estabelecimento. Ele vai lá e, por exemplo, o restaurante, para te citar. Aí existe lá hoje, 719 Norte. 716. Não vai na 19 ainda, que essa quadra não existe. Olha, gente, Pronto, não existe daqui, essa... Então eu posso errar. O pessoal rodando na altura do perdoado, Lago Samara. Norte. Está perdoado. É porque existe a quadra 500 agora no Sudoeste. Quadra 500. Né? Mas olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Até pra quem é candango, é o brasiliense, né, de nascimento, como é o meu caso, e a gente ainda se perde naquelas tesourinhas, nas quadras, na 8, na 7, que você fala, não, pega por aqui, aí você chega, você tá no final da quadra. E essa aqui é fechada. É fechada, né? Asa Sul tem muito, né? Tem muito. Asa Sul tem muito, é comum. Asa Norte então, nem tanto. Você que tá chegando agora na cidade, seja muito bem-vinda. Não sei quanto tempo você tá em Brasília. 2 anos. 2 anos, é muito pouco tempo. Porque eu cheguei e tava tudo trancado. Eu vim na pandemia. Então eu vim no final de 2020. Então a gente veio e eu fiquei em home office. E daí, assim, meu esposo não, que ele trabalha na segurança pública, então ele ainda ia pra rua. E ele veio em missão na época. E eu fiquei em home office tanto na sala de aula, tanto ainda trabalhando na empresa de forma remota, o salão de beleza estava operando lá, e na advocacia. Eu não faço mais tanto de coisa de uma vez não, porque isso é loucura. Tá? Imagina, então, assim, ainda tem coluna em jornal, essas coisas todas. Coluna em jornal, então isso, gente, porque eu não tenho filhos, né? Isso facilita um pouco. Quando você não tem crianças, você consegue coordenar as crianças, outras crianças do escritório. Na época tínhamos 9 colaboradores e eu tinha minha gerente lá no salão, mas aí eu conversei com o Mário, o ramo da beleza. Foi muito triste o sofrimento, porque você tem um negócio, meu negócio lá estava em amplo crescimento, e eu disse, bom, vou ficar rica aqui em 5 anos nesse negócio, e eu vou embora, a gente queria morar um tempo fora, eu vou embora e vou deixar meu salão aqui, o Baso tinha aprovado o meu projeto, queria dar 1 milhão e tanto, eu disse, não, eu quero só 700 mil para fazer o meu salão no molde que eu queria. Então, eu tinha todo o projeto, eu tenho o terreno, tá? Se vocês quiserem comprar um terreno lá que tá à venda. Lá no Acre. Lá no Acre. Mas é uma área comercial ampla. Do lado. Então, assim, aí tudo isso que aconteceu, porque o salão em 2 anos, ele começou, já comecei várias expansões, comecei com uma esmalteria pequena, aí depois virou salão de beleza. E aí, quando você vê os seus colaboradores lá e as famílias. Então, eu segurei 1 ano de pandemia pelos colaboradores. Até que no momento que eu disse assim, eu vou ter de fato que fechar, porque hoje eu estou pagando já com recurso próprio. E aí o meu capital de giro acabou, eu tive que... Disse assim, agora vamos nos preparar para fechar as portas, porque a pandemia, ela não tem um dia para acabar. Não tem mais. E o pior é que salão não tinha mais. O que fazer, diferente de restaurante, sabe, Não Augusto? tem o que fazer, não tem como isso entregar um produto. Primeiro, mulher vai se arrumar para trabalhar, vai se arrumar para ir para uma festa, né, e tal. Então, assim, você tá em casa, no meio da pandemia, você não tinha festa, você não tinha evento, você não tinha nada.
já não ia pro salão, assim. Ou ia quando muito chamava manicure em casa para fazer a unha, mas uma ou outra, porque não precisava pintar, bastava estar com a unha cortada muitas vezes, porque você não tinha para quem mostrar. Mulher, ela não se arruma só pra ela. Eu acho que... Esse que eu vi o setor, eu vi o setor de festas, além de festas, os eventos, eu vi o setor dos vestidos de festas. Gente, deu muita dó. Você imagina, de vestido de festa. Buffet de festa, salão de festa. Porque isso é codependente. Eu tenho aqui o evento, músicos, aí eu tenho DJs, a roupa do evento e eu tenho o salão que prepara. Perfeito. E tem o salão que prepara. Então, esses... Na época eu trabalhava assim, que a gente fala co-brand. Eu juntava as melhores marcas de Rio Branco, então eu fazia com eles a publicidade em conjunto. Então já fazia com a loja Bambambam. Noiva, não sei o quê. Já levava a loja, levava não sei o quê. Então, assim, eu tinha um papel assim de publicidade, levava a publicidade para lá para bombar, por isso que bombou rápido, né? Porque daí eu tinha esses parceiros, eu fazia um monte de parceria. As coisas iam caminhando dessa forma, tudo em conjunto. Eu acredito muito na questão das parcerias. E não só que eu falei pro Mário, a gente faz parceria, eu faço parceria em advocacia. Antes do povo ficar falando de modinha de parceria, o que é isso? Eu já tenho parceria desde que eu tenho carteira da OAB. Eu tenho parceria que eu fui do serviço público. Eu fiquei 5 anos, já fiz muita coisa, gente. Fui sacoleira, fui sacoleira gerente crediário. Gente, eu fui mesmo. Guia de museu, você não tem ideia. Eu fui guia de museu, eu fui guia na selva do Acre, na selva, andei na selva. Eu fiz muita coisa, sabe? Andei de canoa lá com a galera. Então eu vou fazer uma proposta aqui. Eu vou fazer uma proposta aqui. Olha só. Falar um pouquinho Vamos do falar, de cada um. a gente fala do background de cada um. A gente vai falar sobre a pandemia, como mexeu com os negócios, sobrevivência na pandemia e tendências. Só que aí a gente dá uma pausa aqui e vira um outro episódio. Sim. Pode ser? Pode ser. Fechado? Então, gente, estamos encerrando aqui hoje. Eu queria agradecer esse time que vai voltar aqui. A gente vai falar sobre tudo isso. E... obrigado, de coração. É muito produtivo quando a gente está aqui. Começa num assunto, você vê que vai girando e a gente consegue falar de várias coisas e como influenciam na nossa vida. Não só falar de direito, mas falar do nosso cotidiano. Brigadão. Se você quiser deixar aqui já, Venturim, sua rede social, se as pessoas quiserem te seguir, fica à vontade aí para... A minha rede, eu sou Vini Venturim, meu Instagram é fechado por uma questão muito particular minha. Eu atuo como, além de ser empreendedor nessa área da energia solar, eu também atuo como um coach, um mentor, um consultor financeiro, né? Porque essas 3 palavras parecem ser a mesma coisa, mas não são. Elas têm suas distinções, né? Então, cada uma no seu cantinho. E eu faço alguns investimentos também e atuo nessa área. Então, as pessoas mais me procuram não pela rede social. Antigamente eu publicava muita coisa nas redes sociais com relação a finanças, mas resolvi fechar meu Instagram porque a coisa passou assim muito desvalorizado o trabalho que a gente faz. Então acabou sendo mais uma indicação boca a boca e a coisa melhorou bastante depois que eu passei a trabalhar dessa forma. Mas se o pessoal que estiver te vendo aí quiser seguir... eu aceito as solicitações de indicação, mas eu parei de publicar questões sobre o trabalho que eu faço de finanças, porque eu prefiro muito mais falar isso pessoalmente do que falar isso em redes sociais. Então, minha rede social é Vini Venturim. Então, a gente vai falar um pouquinho de finanças aqui no próximo. Samara, quer deixar sua rede social aí nesse encerramento? Gente, minha rede social é Samara Mota, Samara com H e Mota com 2 T's. É a primeira que aparece lá. Show de bola. Lá é a bandeira da advocacia mesmo. Vou falar mais sobre direitos. Não são dicas, na verdade. Eu falo que dicas, ele minimiza o que a gente está dizendo. A gente estuda tanto, mas não são dicas. São formas, são fórmulas que a gente vai colocando lá e traçando objetivos para as pessoas em geral. Porque assim como o Mário, eu gosto de trazer o direito de uma forma mais acessível para as pessoas, porque as pessoas, eu vejo que elas acabam perdendo de ganhar, de ter a garantia dos direitos, porque elas não conhecem. Verdade. Então, elas acabam perdendo de ganhar, vamos dizer assim. É a perda de uma chance. E aí, lá, eu falo sobre isso. Falo sobre direito, coloco um pouco de vida também, algumas coisas de vida. E é isso, é Samara Mota. Show de bola. Augusto, quer deixar o seu aí? Olha, meu Instagram eu não utilizo muito não, sou da sua linha. Mas tem lá, Augusto BF Borges, as empresas, que é o restaurante e a consultoria imobiliária, quando
como o Instagram é aberto, lá já vai ter indicação dessas empresas. Aí nessas tem um fluxo de publicação. Bacana. Mas o pessoal, por um tempo, até publiquei bastante coisas do segmento de leilões. Mostrando um pouco da questão de procedimento, da parte do direito, que é o grande receio, né, de quem vai comprar um imóvel no leilão, quais tipos de embaraço, a ação de emissão na posse, quanto tempo demora, principalmente a questão das reformas também. Lá na empresa a gente faz todo esse meio de campo. Então mostrava o desenvolvimento do imóvel, desde quando era comprado, recebido, reformas, custos, até depois a comercialização. Bacana. Mas fica mais vinculado ao Instagram das empresas. Meu pessoal então quem te achar lá, o pessoal vai achar as suas empresas. Vai achar. Beleza. Pessoal, brigadão. Estou encerrando aqui. Eu ouvi falar que eu tinha um presente para receber, né? Ganhar no próximo. No próximo episódio? No próximo episódio. Gente, fica ligado. Deixa o like, compartilha. Como o Felipe, que é da First View, que é a produtora, eu queria agradecer toda a equipe da First View que está aqui. E como ele costuma falar, eu tô pedindo like, eu não tô pedindo pix. Pode sentar o dedo aí, gente. Um forte abraço e até a próxima. Valeu.